Olá, gente! No Yoga Além do Tapete de hoje, a gente vai começar então a falar de niyamas. Nós já falamos dos 5 niyamas e agora 5 niyamas. Niyamas é tudo que a gente de fato faz com ações mais voltadas para dentro, né? Mais de dentro para fora. Não que nos niyamas também isso não aconteça, mas tem mais fatores externos relacionados aos yamas, né? E niyamas é essa questão de mais nós conosco mesmos, né? A gente vai se achando nisso, mas claro que a gente está sempre expandindo para fora, porque a gente vive num mundo material. Então, o primeiro niyama qual que é? Saucha. Saucha é purificação. Então, purificação e limpeza, precisamos fazer constantemente, né? Fazendo uma analogia física na nossa casa. A gente não lava a louça uma vez e nunca mais precisa lavar a louça, né? A gente não limpa a nossa casa uma vez e nunca mais a gente precisa limpar. Então, a limpeza, ela é constante. E assim como o nosso corpo, assim como a nossa mente, como as nossas emoções. É super importante nós termos a atenção para a purificação. Porque se a gente não purifica, a gente vai acumulando, 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 e isso vai expandindo de uma maneira ruim, né? Vai nos inflando de todas as formas, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, nas nossas emoções. Então, formas, né, de purificação. Purificação do corpo físico. Atividades físicas é uma excelente forma de purificação, porque o nosso corpo ele tem polos, né, que a gente libera energia, e que são através das palmas das nossas mãos, da sola dos nossos pés, da raiz da nossa coluna, né? Aqui na pontinha da cervical e aqui na raiz que toca o solo, quando a gente está sentado. Então, e o topo da nossa cabeça, né? Sem esquecer esse ponto tão importante de liberação de energia também. E quando a gente coloca tudo isso em movimento, a gente é uma forma da gente estar se purificando, né? Nosso suor vai trazendo essa purificação também, enfim. E dentro da prática de yoga, as posturas e contraposturas que nós fazemos o tempo todo sobre o nosso eixo vai trazendo essas liberações, porque a gente usa esses polos o tempo todo numa prática de yoga, né? Então, é super importante esse movimento para trazer essa purificação, né? A energia que está ali estagnada dentro da gente, no nosso corpo físico, a gente movimenta, expande essa energia, né? Muitas das dores que a gente tem é uma energia que está ali parada. Essa energia fica parada, vai contraindo, vai doendo, vai enrijecendo. Então, quando a gente começa a movimentar, a gente vai dissipando e essa dor vai diminuindo. Quantas das vezes a gente está com uma dor nas costas, né, com alguma questão do nosso corpo físico, é a gente parar, fazer uma prática de yoga, fazer algum movimento, nossa dor para, né? Então, está relacionado diretamente a isso. No nosso corpo físico também, do que a gente se alimenta, né? Os alimentos. Alimentos, quanto mais puros, mais a gente vai se sentir mais leve, mais purificado. Quanto mais processado, quanto mais pesado, a gente vai se sentir mais intoxicado. Então, uma atenção para a parte da alimentação também, quando a gente trata aqui do nosso corpo físico. E quando a gente fala de purificação na nossa mente, né? Então, como que a gente purifica esses pensamentos, né? A nossa mente, a gente pensa tanto, a gente busca tanto, a gente está o tempo inteiro atrás de algo, gerando uma insatisfação constante dentro de nós, né? Isso vai nos intoxicando. Então, quando a gente começa a purificar, a gente começa a aumentar a nossa clareza, e essa clareza vai deixando a gente com uma sensação de mais calma, de mais contentamento, de entender que tá tudo bem do jeito que tá. A gente vai continuar buscando os nossos objetivos, vai continuar agindo em direção a eles, mas de maneira muito mais sábia. Porque quando a gente quer agir com muito apego, com muita ganância, a gente perde a nossa sabedoria. Ainda que achamos que não, mas a gente perde a sabedoria. Então, essa purificação mental é super importante. Formas da gente conseguir ter essa purificação mental, né? Com o movimento do nosso corpo já é uma maneira de levar essa mensagem para o nosso cérebro, porque a gente começa a desbloquear aqui, automaticamente está tudo interligado. E escrever quantas coisas está aqui, ó, e a gente quer acumular tudo aqui e dar conta tudo aqui. Quando a gente escreve, já vem uma sensação de alívio. Em organizações que a gente tenha para o nosso dia a dia, quando a gente passa para um papel, quando a gente passa para algum lugar, a gente alivia a mente sabendo que a informação está lá, né? Que a gente pode acessar ali a qualquer momento, não precisa estar tudo aqui sobrecarregando aqui. E uma forma super importante, né, desse descarrego mental, a gente está sempre atento a isso, com a prática de meditação também. É uma das melhores formas de purificação da nossa mente. Mas muitas vezes não é fácil a gente sentar, a gente acalmar a nossa mente e meditar. Por isso que o yoga é tão, né, Hatha Yoga em específico, é tão rico, porque ele traz primeiro
essa questão corporal, através dessa consciência que a gente cria, a gente vai atingindo estágios que a gente consegue entrar num estágio de meditativo com muito mais facilidade, tendo todo esse preparo antes, né? Não simplesmente só sentando para meditar. Então, esse preparo que o yoga traz ajuda demais a gente a entrar num estado mais meditativo. Esse estado, com certeza, traz purificação para a mente. E na purificação da mente, o que começa a acontecer? É como se a gente tivesse um copo com vários elementos. Vamos pôr um óleo e água, fica, né, eles são separados. Se a gente chacoalha, fica tudo ali junto. A nossa mente, ela é assim, com um monte de coisa, a gente não consegue se achar. Quando a gente começa a meditar, a fazer a prática do yoga, aos pouquinhos a nossa mente vai entrando nessa organização, como se separasse esse óleo da água, e a gente conseguisse visualizar, aqui está o óleo, aqui está a água. Então, isso traz uma organização mental, é a purificação da nossa mente. E, consequentemente, quando a gente vai trazendo toda essa purificação corpo e mente, a gente leva a purificação para as nossas emoções, porque a gente começa a ter uma sensação de mais paz interior, de mais calma interior. E isso a gente se conscientiza mais das nossas emoções. E se conscientizando das nossas emoções, que é uma maneira da gente purificar. Não da gente querer eliminar emoções ruins, jogar emoções ruins para debaixo do tapete, que isso a gente não está resolvendo nada. É como uma casa suja. Você pode estar disfarçando a sujeira, jogando ela debaixo dos móveis, debaixo dos tapetes, querendo postergar ali a troca de um lixo, que ele só vai transbordando, chega uma hora que não tem como, ele vai vir à tona. E assim como as nossas emoções. Se a gente só ir jogando para debaixo do tapete, chega uma hora que a gente pode olhar lá, puxa, está pior do que eu imaginava. Se eu tivesse tirado ali no comecinho, não ia ter apodrecido, não ia ter ficado esse cheiro ruim, não ia ter causado todo esse desconforto maior que está causando agora, que está causando agora. Seria um desconforto ali inicial de ir lá fazer a limpeza. Muitas vezes a limpeza não é fácil, é algo que é mais difícil de tirar, mas a gente está enfrentando. Agora, quando a gente não enfrenta, a gente não sente, a gente não sabe lidar, e uma hora ou outra a vida vai trazer isso à tona e a gente vai ter que lidar, mesmo sem saber, e vai ser muito mais dolorido. Então, é assim que acontece a purificação das nossas emoções. Primeiro passo para purificar é enfrentar. Quantas emoções a gente não esconde? A gente joga para debaixo do tapete. E é enfrentar de maneiras sábias. Porque muitas vezes a gente também quer enfrentar, dar potência demais para aquilo de uma forma que também não é o funcional. A gente está resolvendo, a gente está se apegando àquela emoção ruim. É diferente de enfrentar. Então, percebe que todo esse conjunto é muito importante. Começa na purificação física, na purificação mental e na purificação emocional. E quando a gente começa a trazer essas purificações dentro de nós, nós conseguimos ter mais clareza de entender o que de fato faz bem para a gente. O que eu vou consumir? Que eu estou consumindo? Isso me faz bem? Por que eu estou consumindo isso? Não, nem vou consumir isso aqui. Tanto de alimento, quanto de conteúdo, quanto de ambientes. Esse ambiente que eu tô tem a ver comigo? Não. Eu preciso realmente estar aqui, não tem como eu fugir? Então tá. Então, através de toda essa clareza, eu vou me acalmar, saber que isso faz parte e vai passar. Pelo menos por algum tempo. Às vezes acontece na vida. A gente tem que ter um ambiente que a gente não quer, pelo menos por um tempo. Mas a gente já tem a consciência que a gente precisa se movimentar para mudar isso. E tem certos ambientes que a gente simplesmente não precisa estar. Então, só basta a gente ter atitude, a gente escolher, a gente tomar as nossas decisões e as rédeas da nossa vida. Então, toda essa purificação que a gente faz no anterior ajuda a proteger a nossa energia dessas outras formas. Então, basicamente, Saosha, né, fazendo um resumo, falando uma parte sobre purificação, é isso, esse é o nosso primeiro niyama, e aí, na próxima, a gente vem com o segundo niyama. Um beijo, namastê.